vem de Jesus Cristo. Todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá, amigos, muita paz, muita luz para todos. Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho e sua audiência. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Todo aquele que conhece e acredita nos princípios da doutrina espírita leva consigo vasta gama de responsabilidades, seja com relação ao mundo à sua volta, seja consigo mesmo. A proposta da reforma íntima que o Espiritismo nos traz é altamente renovadora e nos convoca a praticar o bem em todas as circunstâncias da vida. Entretanto, a prática integral do bem ainda constitui um grande desafio para os próprios espíritas. Quais são as inquietações do espírita hoje em dia? O que nos impede de praticar o bem de forma integral sempre? Qual é a responsabilidade de quem já conhece o Espiritismo? Estas são as nossas questões, as questões de hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre as inquietações do espírita. E para falar sobre este assunto tão interessante e atual, nós convidamos o jornalista e escritor espírita Marcelo Teixeira. Seja bem-vindo, Marcelo, ao nosso programa. Eu é que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para dividir um pouco da nossa experiência com os leitores, com os ouvintes, com os espectadores, com os internautas, enfim, com o povo que está sintonizado com a gente, seja através de que meio de comunicação for. Mas nós estamos aqui para dividir, para aprender também. É muito bom estar aqui. Olha, todos nós, vira e mexe, pensamos nisso, né? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Realmente a doutrina espírita me fala, me orienta para fazer isso, mas eu acabei fazendo aquilo. É difícil, não é, Marcelo? É, mas não é impossível, né? Se fosse impossível, nós não estaríamos aqui. Se fosse impossível, a mensagem do Cristo não teria atravessado mais de 2000 anos. Difícil é. Mas impossível não é, né? Nós estamos aqui para colocar Eu acho que a grande proposta da doutrina espírita, pelo menos a meu ver, é essa. É uma espécie de Jesus Cristo, faça você mesmo. Jesus Cristo, modo de usar. Você tem que pegar os ensinamentos cristãos e aplicar no teu dia a dia. A ética, a etiqueta, porque etiqueta significa pequena ética, a ética do cotidiano, das pequenas coisas, do respeito ao próximo nas pequenas coisas. A gente tem que saber utilizar os ensinamentos do Cristo de forma prática no nosso dia a dia, para vivermos de forma cortês, de forma gentil, de forma saudável, convivendo melhor com nós mesmos e com as outras pessoas também, sejam familiares, sejam as pessoas com as quais a gente encontra no ônibus, no mercado, colegas de trabalho, colegas de doutrina. Acho que essa é a grande proposta, né? Que a gente viva de forma mais saudável, viva em paz. E olha, o Marcelo já tem refletido sobre este assunto há muito tempo. Não é verdade? Uhum. Porque ele, inclusive, fez um livro, ele escreveu esse livro, que eu acho muito interessante. Esse título, ele é ótimo, Inquietações de um Espírito. Isso toca profundamente o coração da gente, né? Uhum. Quais são as inquietações, gente? Eu acho interessante porque quando eu escrevi esse livro, eu não tinha pensado muito a respeito da profundidade do título. Aí eu pedi para o outro professor José Carlos Leal, que é professor universitário, é espírita, um grande expositor, um grande escritor, pedi para que ele fizesse a introdução. Na apresentação, melhor dizendo, e na apresentação ele fala justamente isso, que todas as religiões, às vezes, não colocam as pessoas inquietas porque elas apresentam tudo pronto e a pessoa encontra aquele conforto e fica na placidez, né?
Já a doutrina espírita é diferente. A doutrina espírita instiga a gente a filosofar. A gente não pode esquecer que a proposta da doutrina espírita é uma trina, é um triunvirato, né? É a trindade perfeita: ciência, filosofia e religião. Por que a gente estuda tanto a doutrina espírita? Por que evangelização do jovem, evangelização da criança? Por que grupo de estudo, estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo sistematizado das obras básicas, das obras de André Luiz, de Joana de Ângeles, Ivone Pereira, Leon Denis, etc. Filosofia. A gente precisa aprender a filosofar, a buscar os porquês. Então, quem está interessado em sempre buscar os porquês é uma pessoa inquieta. A gente nunca deve se acomodar. A gente está sempre perguntando os porquês, não só das grandes questões existenciais, quem sou, de onde vim, para onde vou, mas das pequenas coisas do cotidiano, coisas que às vezes a gente vai repetindo de geração em geração. Ah, mas sempre foi assim? Não, mas espera aí, mas tudo tem um porquê. Aí no momento em que você começa a estudar a doutrina espírita, você vai aprendendo a filosofar e a buscar os porquês e pensar, espera aí, tal ritual, tal prática tinha muito sentido há 400, há 500, há 1000 anos, mas hoje, em 2014, nós estamos fazendo isso ainda por quê? Não há mais necessidade, joga isso fora. A gente vai aprendendo a filosofar e vai aprendendo a mudar para melhor, a deixar para trás muitos atavismos, muitas bagagens, muitos rituais que hoje em dia não fazem mais muito sentido, que tiveram algum sentido em priscas eras, mas que hoje em dia a gente repete simplesmente por repetir e não precisa mais. A gente precisa se livrar disso para avançar. É verdade. Você é espírita, você já nasceu em um lar espírita? Você é espírita, Moçambique? Grande parte da família da minha mãe é espírita, eu nasci nessa parte, tá? Então, desde criança, eu sempre ouvi falar de reencarnação, sempre foi muito natural para mim, não frequentava centro espírita, assim, eu ia esporadicamente. Minha mãe fazia o evangelho no lar, um tio meu era presidente de centro espírita, eu ia esporadicamente. Aí, um belo dia, me levaram na mocidade espírita, eu já tinha 20 anos, eu acho, na mocidade espírita da União Municipal Espírita de Petrópolis, o MEP, que era coordenada na época pela Isaura Hart, que muita gente deve conhecer, que comanda um programa sobre estudo sistematizado na Rádio Rio de Janeiro. Enfim. Eu vou até aproveitar para mandar um beijo no coração da Isaura, que eu admiro tanto. Aí eu aproveito e mando 2 beijos também, porque se eu estou aqui, eu costumo falar o seguinte, olha, eu sou cria da Isaura Hart e do Humberto Portugal, qualquer coisa a culpa beijo é deles. na Ilza, no Humberto, em todos esses companheiros tão queridos. Exatamente, Humberto, né? Ilza, Isaura, é a turma que me formou. Olha que lindo. É a turma que me evangelizou, que foi me apresentando a doutrina espírita, o movimento espírita. E eu cheguei na mocidade em novembro de 1984, estou fazendo 30 anos de movimento espírita. Olha. Gostei, fiquei e estou até hoje. Aí fui me enturmando, inicialmente como jovem da mocidade, depois a Isaura me passou algumas reuniões para aplicar o estudo. Aí comecei a escrever para teatro espírita, aí teve comecei a participar de Comerge, confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que é o encontro que acontece todo ano no período do Carnaval. Inicialmente era aqui no Instituto de Educação, quase 1000 jovens aboletados no Instituto de Educação, era uma fila imensa para almoçar, para tomar banho, Nossa, né? Boas lembranças. Mas aí o trabalho começou a ser dividido em polos, e fizeram um polo de Petrópolis, aí eu fui um dos que implantou o polo de Petrópolis, fiquei na Comerge por 17 anos consecutivos, mas aí eu fui assumindo outras tarefas no movimento espírita. Atualmente eu sou responsável pela área de comunicação do Terceiro Seu, Conselho Espírita de Unificação, que abrange não só Petrópolis, mas a cidade de São José do Vale do Rio Preto também. Aí, como eu já escrevia muito para teatro e tudo mais, e já trabalhei em editor e tudo, eu sou jornalista formado, um belo dia, foi em 2011, um amigo meu do Movimento Espírita de Magé me pediu para que eu revisasse o livro espírita, O Jovem Espírita Quer Saber, da editora Lawrence. Nesse livro muito interessante, eu recomendo a leitura dele também, vários escritores espíritas, Richard Simonetti, André Trigueiro, Isaura Hart, Orson Peter Carrara, Sandra Borba, respondem a perguntas sobre variados assuntos, perguntas feitas por mocidades de várias partes aqui do estado do Rio de Janeiro.
e me pediram para revisar o livro. Eu revisei. Quando eu já estava quase terminando, eles me ligaram perguntando se porventura eu conhecia alguém que podia fazer o prefácio do livro, porque a pessoa queria fazer o prefácio e acabou não podendo. Eu falei, deixa que eu faço, eu já revisei o livro todo. Né? Já está sabendo já melhor com do que assunto, ninguém. né? Então deixa que... Aí eu fiz o prefácio. Quando eu botei um ponto final no prefácio, eu pensei, gente, espera lá, eu posso escrever um livro espírita, porque eu tenho um artigo aqui, outro ali, e eu tenho mania, eu falo em reunião pública doutrinária, como eu trabalho escrevendo, eu escrevo a palestra todinha como se fosse um artigo. Então, eu tinha alguma coisa guardada e tinha alguns assuntos sobre os quais eu tinha vontade de escrever. Aí, pus mãos à obra e está aí. Maravilha. Primeiro livro, Inquietações de um Espírita. E eu ia te perguntar isso, quais são as inquietações que mais te tocam o coração e que você percebe no jovem, mas também no adulto espírita? Eu percebo o seguinte, é uma coisa que me inquieta, as pessoas estão no movimento espírita, eu inclusive, porque eu não sou perfeito, e a gente às vezes, sem querer, de forma inconsciente, nós trazemos para dentro do movimento espírita vícios, preconceitos de outras religiões, inclusive, essa coisa da casta, essa coisa da censura, da excomunhão, e a gente tem que tomar cuidado porque a proposta do movimento espírita é outra. No livro Luz Acima, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que assina nesse livro Irmão X, há uma mensagem intitulada Nas Hesitações de Pedro, que Pedro e comunidade cristã estavam hesitantes em receber o que hoje nós chamaríamos de uma mulher de má vida que bateu a porta da casa do caminho, em penúria física e moral. E Jesus Cristo já havia partido, já não estava mais nesse mundo material, e Pedro ora a ele pedindo inspiração. Jesus Cristo aparece para ele, se materializa, ele fala, mestre, nós temos na nossa porta uma mulher entregue ao mal. O que nós devemos fazer? Ele falou, Pedro, eu não vim curar os sãos. Aí num diálogo maravilhoso, Jesus Cristo arremata o seguinte, antes de partir, né, ele fala, olha, lembre-se de que nós somos portadores da boa nova da salvação. Para censurar, para condenar, o mundo já está cheio de juízes, de inquisitores, de pessoas que apedrejam, que apontam o dedo para censurar as pessoas. Nós não, nós somos portadores da boa nova da salvação. Então a gente deve tomar muito cuidado, porque do movimento espírita, nós somos portadores da boa nova da salvação. Nós não estamos aqui para censurar ninguém, para condenar ninguém, nós estamos para acolher. A proposta da doutrina espírita é orientar a pessoa para que a pessoa possa fazer o melhor uso possível do seu livre-arbítrio, à medida que ela for tomando conhecimento dos pressupostos espíritas, dos ensinamentos do Cristo à luz da imortalidade da alma. É isso mesmo. E a questão do bem, às vezes é difícil de você fazer a opção naquele momento. O que você orientaria? O que você diria com a tua experiência? Olha, o bem é um tanto quanto assim, falar do bem, porque a gente fala assim, faça o bem, mas o que é o bem? Né? O que é o bem? Né? Eu acho que a gente tem que orientar a pessoa para que a pessoa descubra qual é o bem para ela, né? E para cada pessoa que a gente recebe no centro espírita, que a gente orienta, a gente perceber o que é bom para aquela pessoa no momento ou não, para que ela aos poucos vá se descobrindo. Eu acho até uma proposta interessante a gente tocar nesse assunto, porque a gente está muito acostumado com respostas prontas, né? Alguém que chega e fala, faça isso, né? Você está salvo, pronto, acabou. E a proposta da doutrina espírita, a proposta do Cristo, inclusive, que a doutrina espírita resgata essa proposta muito bem, é ir orientando a pessoa a caminhar com os próprios passos, sem muletas, sem depender da opinião dos outros, né? Sem que exista um outro para dizer o que ela deve fazer. A gente orienta. Agora, a gente não assume a vida da pessoa, né? A gente vai instruindo a pessoa e a pessoa vai assistindo palestra. Eu acho isso muito interessante porque, exemplo, nós dois somos palestrantes. Se derem o mesmo tema para a gente falar, obviamente haverá pontos em comum, mas você vai jogar a sua experiência, você vai buscar histórias, eu já vou contar outra coisa. Aí a pessoa ouve a minha palestra, ouve a sua, vai pegando coisas daqui, dali, e ela mesmo vai fazendo o caminho dela. Eu acho que o bem maior,
a meu ver, seria esse: instruir a pessoa a fazer o caminho dela. Exatamente. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não sei você se eu respondeu fugi sim. um pouco. É esse conteúdo doutrinário que a gente vai conhecendo e depois vai saindo de nós. Vai saindo de nós. Através das opções que a gente vai fazendo na vida, né? Nas nossas expressões, na nossa fala, nas nossas escolhas. E cada um vai fazendo a sua trajetória, né? Baseado na sua vivência, na sua experiência, nas suas dores, no que ela já viveu em vidas passadas, quer ela lembre ou não. Geralmente a gente não lembra, é melhor que não lembre mesmo, né? E a gente vai percebendo com a nossa intuição, com o nosso bom senso, com a bagagem de ensinamentos que a gente vai acumulando, que a gente vai aprendendo, a gente vai tecendo esse fio aí, né? Tecendo essa teia de relacionamentos, essa teia de condutas aí, e a gente vai se guiando da melhor forma possível, cada um fazendo a sua trajetória. Muito bom. Agora, você tem alguns... os capítulos são muito interessantes desse livro, né? Você abre assim, você já vê coisas incríveis. Eu sou muito brincalhão, você sabe disso. Mas é uma então forma maravilhosa de conduzir assuntos tão sérios, né? Tão profundos, mas de uma maneira muito leve. Me fale daquilo que nós conversamos no começo, que do cigarro. Foi muito interessante. É que tem um capítulo intitulado O Argueiro, a Trave no Olho, o Chope e o Cigarro. Porque eu comento o seguinte: certa vez eu trabalhava numa editora lá em Petrópolis, editora Vozes, editora católica, aprendi muito, adquiri muita cultura na editora Vozes. Aí um belo dia, eu era um dos redatores da editora, tinha trabalho acumulado, era uma sexta-feira, eu resolvi fazer um serão, era uma noite quente de verão, a gente largava às 5 horas, eu fiquei até mais ou menos umas 8 horas lá na editora, adiantando alguns textos, aí saí, fui a pé para o meu ponto de ônibus e passei por uma badalada choperia lá da cidade, que está sempre assim, na porta, ainda mais numa noite quente de verão. Aí tinha um rapaz na porta, com um copo de chope na mão, conversando com alguns amigos. Ele não viu o que eu vi, tá? Aí, em determinado momento, eu vinha a uns 50 metros, mais ou menos, da porta da choperia. Conforme ele me viu, ele escondeu o copo de chope. Aí eu passei por ele, cumprimentei, ele me cumprimentou, mas aquilo me inquietou, daí inquietações de um espírito, aquilo me inquietou. Pensei, por que ele escondeu o copo de chope de mim? Será que ele vai achar, porque eu sou espírito, eu vou condená-lo? Eu vou excomungá-lo, eu vou censurá-lo, né? Aí, anos depois, aconteceu um episódio semelhante. Eu estava fazendo uma caminhada matinal, num domingo, passei por outro frequentador do centro espírita, do qual eu faço parte, uma pessoa que está sempre nas reuniões públicas doutrinárias. Ele estava passeando com um cachorro e estava fumando. Conforme ele me viu, escondeu o cigarro. Eu fui cumprimentá-lo e falei, olha, não esconde mais o cigarro de mim. Eu tenho parentes que fumam, né? Então, eu acho que isso tem a ver com... As pessoas estão acostumadas a fazerem parte de outras religiões, sem demérito algum para qualquer religião, que censuram, que excomungam. Você vai para o inferno, você não pode fazer isso, Deus não gosta que você faça isso. E a doutrina espírita não tem esse pressuposto. Conforme a gente disse agora há pouco, nós estamos aqui para orientar a pessoa, para que a pessoa faça o melhor uso possível do seu livre-arbítrio, mas nunca, jamais, em tempo algum, a gente vai olhar torto para a pessoa, porque a pessoa gosta de tomar um copo de chope ou um copo de vinho, porque a pessoa ainda fuma, né? A gente está para orientar a pessoa, porque senão, se for assim, daqui a pouco não vai sobrar ninguém dentro do centro espírita. Porque conforme eu disse agora há pouco, que Jesus Cristo disse para Pedro, eu não vim curar os sãos. Doentes do corpo e da alma somos todos nós. Nós não estamos aqui para deitar olhares de censura para cima das pessoas. Nós não somos rádio patrulha do comportamento alheio. Nós temos que cuidar da nossa vida. E nos ajudar, né? Uns aos outros, né? Exatamente. Na nossa caminhada. Nós temos participações dos nossos companheiros, né? Já vamos trazer uma participação. Essa é do Humberto de Campos Chaves, de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, no Parque Lafayette. Ele diz assim, querida Yasmin, um beijo no seu coração. Um beijo no seu também, meu amigo. Estou acompanhando o programa e gostando muito. Um grande abraço e que Jesus abençoe a todos. É uma delícia, né? Nós vemos que estamos envolvidos por tantos companheiros queridos, né? Quando você falou Humberto de Campos, eu tomei um susto. Meu Deus do céu! Logo quem vai me mandar uma pergunta?
Quando você falou Chaves, graças a Deus. Não é quem eu pensava. Então, mas muito obrigada pela sua participação. Olha só, fale-nos mais um pouco sobre como você elaborou essa obra. Algumas outras questões, você falou da questão do panetone, que eu também achei interessantíssima. Eu sou formado em publicidade também. Certa vez um professor em sala de aula disse, olha, prestem atenção nos comerciais que estão passando na TV. Quando a ideia é boa, ela se basta. Vídeo comercial da Bombril, que está há anos no ar. Um rapaz aparentemente abobalhado, atrás de um balcão com os produtos da Bombril. Falei o nome do patrocinador, tudo bem, puxa minha orelha depois, no merchandising gratuito aqui, né? Mas prestem atenção no comercial, né? É uma ideia simples, gravada em estúdio, um comercial barato, mas a ideia é boa. Quando a ideia é boa, ela se basta. Desconfie dos comerciais cercados de muita superprodução. Geralmente escondem uma ideia pobre, uma ideia ruim. Aí, quando ele falou aquilo, me lembrei, gente, a doutrina espírita não tem paramento, não tem sacerdote, não tem imagens, não tem sacramentos. Por quê? Porque a ideia é boa, ela se basta. Então, quando a ideia é boa, ela se basta. Nós temos uma boa ideia na mão. Então, a gente não precisa de enfeites à nossa volta. Aí eu falo, o título do capítulo é A Boa Ideia e o Panetone, porque há um tempo também, eu li um artigo de um jornalista da Folha de São Paulo, falando da deturpação do panetone, porque antigamente o panetone era só aquele bolo com frutas cristalizadas que a gente conhece. Aí depois inventaram o chocotone. Tudo bem, diz ele, o chocotone é uma licença poética. Mas de lá para cá, já tem panetone com goiabada, com doce de leite, com recheio de leite condensado, panetone trufado. Isso não é panetone, isso é outra coisa. Né? Não é que é verdade. Então a gente gosta muito de bagunçar, de enfeitar o que não precisa de enfeite. Pão de queijo recheado com queijo catupiry, pão de queijo recheado com gorgonzola. Você vai rechear um pão de queijo com queijo? Você, né? Então as coisas não precisam de enfeite. A doutrina espírita não precisa de enfeite, porque a ideia é boa, ela se basta. A gente não, por quê? É lógica, é consoladora, é profundamente renovadora, é inquietante, porque você vai estudando e vai querendo se aprofundar e começa a questionar várias coisas e começa a mexer contigo, você começa a fazer um burilamento íntimo, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Daí, a ideia é boa. E é isso. É uma ideia maravilhosa, que nos traz tanto conforto ao coração, nos esclarece a alma, nos explica o porquê que nós sofremos, para onde nós vamos, que a vida continua, coisas maravilhosas. Mas nós vamos agora fazer um breve intervalo. Mas antes, assista ao musical Quedas e Acertos, de Tarcísio Lima, do Ceará. E nós voltamos já já. Assisti a primeira reunião no centro espírita, e ao sair alguém me perguntou se eu era espírita. Eu lembrei sermões e condenações, bruxaria e seita herética, e pensei aqui que disseram-me sem perdão de Deus para tais ateus, pois ali o mal reina por igual, e erguendo a mão disse que não. Pouco após comecei a estudar doutrina espírita, e outro alguém de outra vez quis saber: és tu espírita? Gente, eu nada vi do anticristo aqui, nem blasfêmia, nem culto satânico. Respondendo então com forte emoção, a pensar no bem que do céu nos vem, e
por ser feliz, de ser aprendiz de doutrina. Assim eu disse sim. Mas o tempo passou e eu que amei o ensino espírita, compreendi que não posso afirmar que sou espírita. Se eu que vejo a luz não aguento a cruz, e as lições do Cristo em minha vida são ainda inéditas. Não perguntem mais, vou tentando entre quedas e acertos dizer não aos meus próprios defeitos. Vou tentando dizer sim, sou espírita. Se eu que vejo a luz não aguento a cruz, e as lições do Cristo em minha vida são ainda inéditas. Não perguntem mais, vou tentando entre quedas e acertos dizer não aos meus próprios defeitos. Vou tentando dizer sim, sou espírita. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec e o Surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 Operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta e eu estou sempre lembrando a você que a nossa loja virtual do Clube de Arte está aí à sua espera, porque está sempre com descontos maravilhosos e lá você encontra esse material que nós gravamos aqui, as entrevistas sempre com temas atuais, analisados à luz da doutrina espírita, encontra livros maravilhosos, revistas com conteúdo espírita real, de qualidade, e todo esse material, as músicas, as visualizações, é um material capaz de nos trazer equilíbrio, nos trazer
paz, serenidade, tudo aquilo que nós desejamos na nossa vida. É um recurso fabuloso para nós utilizarmos no nosso dia a dia, nesse nosso processo de ascensão espiritual. E um material lindo para nós oferecermos aos nossos amigos, aos nossos queridos, darmos de presente. Olha, é simples. É só ligar para a 0 Operadora 21 3017 9800. Ou então você pode acessar loja.clubedearte.org.br e assim você vai estar igualmente nos ajudando a manter a programação espírita na rádio e na internet. Olha que coisa boa, né? É um círculo virtuoso, né? Então, você acessa um material de qualidade, traz paz, traz luz ao seu coração, mas também você ajuda para que esse material consiga se manter de forma perene por aí no mercado. É uma delícia, a gente tem recebido e-mails tão amorosos. Recebi outro dia um e-mail de uma companheira na França. É bom isso, né? Nossa, falando, olha, lá não tem casas espíritas como nós temos aqui. E ela lá consegue, então, através da TV Nova Luz, se manter ligada a momentos de paz, a momentos de filosofia, de estudo doutrinário, de consolo, de oração. A gente agradece a Deus por estarmos nesse projeto, É sim, né? É muito bom, né? É E a uma gente não se delícia. dá conta, a gente vai fazendo, mas um belo dia começam a chegar essas notícias, você encontra uma pessoa que assiste você na rua e que te agradece porque conseguiu melhorar de vida, mudar algumas coisas graças ao que você falou. Nossa, é assim, é maravilhoso. Eu fico tão emocionada, só agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Isso é porque nós estamos nos reconstruindo. Quando o nosso companheiro Marcelo, ele está fazendo essa obra maravilhosa, nós estamos percebendo que nós estamos nos reconstruindo, né, Marcelo? Com esses trabalhos, com essas reflexões. E agora você falou de algo muito interessante. Nós estávamos aqui recomeçando, ele falou que ele escreveu sobre... adolescendo? Como é que é? Tem um capítulo aí intitulado no livro Inquietações de um Espírita, para quem está sintonizando agora, meu primeiro livro. Tem um capítulo intitulado Os Adultescentes, porque nesse livro eu pego algumas coisas que eu vejo escrito em jornais, em revistas, ou então eu pego um livro não espírita que fala alguma coisa interessante e trago para analisar sob a ótica espírita. Então esse capítulo intitulado Os Adultescentes fala o seguinte: eu li um livro há pouco tempo, um livro muito bom que eu recomendo, de um cientista político norte-americano chamado Benjamin Barber. O livro é Consumido: Como o Mercado Corrompe Crianças, Infantiliza Adultos e Anula a Cidadania. Só o título já dá um seminário. É um negócio o livro, é um livro estupendo. Fala de novo o título, porque muitos companheiros vão querer comprar. Benjamin Barber, Consumido: Como o Mercado Corrompe Crianças, Infantiliza Adultos e Anula a Cidadania. Eu acho que anula, tá? Tudo Se eu bem, mas errar, a capa é uma bolsa de compras, verde. Tá? Muito legal. Então ele fala que nessa sociedade consumista na qual nós vivemos, os adultos estão muito infantilizados. Tanto que o cinema atualmente é voltado majoritariamente para o público adolescente. E a adolescência está sendo prolongada, as pessoas estão demorando mais para sair da adolescência. Tanto que você vê adultos de 30 e 35 anos, com aquele raio daquele boné voltado para trás, com camiseta de Mickey Mouse, né? Mas o mercado, ao mesmo tempo, tem pressa de tirar as pessoas da infância, tem pressa para que as pessoas se tornem adultas o mais rápido possível, para torná-las adolescentes infantilizados, mimados, superficiais, que ficam comprando cheios de vontade, por qualquer que estímulo externo, exatamente. Porque é bonitinha, eu já tenho esse material, mas agora é dessa outra cor. Exatamente. E aí vai consumindo, criando necessidades fantasiosas. Aí nessa ótica ele fala o seguinte, que dentro disso aí, a gente está muito mal acostumado a escolher o mais fácil. É claro que se eu executo uma tarefa em 30 minutos e descubro como executá-la em 20 minutos, é um ganho. Eu estou sendo mais eficiente. Mas ele fala
o seguinte, que eu acho que é uma coisa que me inquieta, né? É mais fácil colar na prova do que estudar. É mais fácil aderir a um desses regimes malucos aí, a dieta da lua, a dieta da melancia, não sei o quê. Do que se educar. Do que se educar e praticar exercício físico. É mais fácil mentir num depoimento do que falar a verdade. Aí eu pensei assim, peraí, isso pode ser analisado à luz da doutrina espírita, porque é mais fácil odiar do que perdoar. É mais fácil blasfemar do que renunciar. É mais fácil expulsar de casa, se divorciar, do que tentar novamente recomeçar a vida com aquela pessoa. É mais fácil ficar trocando inadvertidamente de parceiros do que tentar investir profundamente numa pessoa só. Eu falei, peraí, isso tem a ver com a doutrina espírita. Aí a gente pega no Livro dos Espíritos, eu não me lembro o número da questão, me desculpe, que Kardec pergunta, por que a humanidade não efetua totalmente o progresso que já deveria ter efetuado? Porque nem todas as pessoas estão aptas e dispostas. Preste atenção na resposta de Kardec, não é aptos ou dispostos, é aptos e dispostos. Então, para estar disposto, você precisa estar apto. Né? Então você precisa ter aptidão, tem que se preparar para depois estar disposto. Mas infelizmente há muita gente apta que não está disposta. É mais fácil mergulhar nesse universo infantilizado e ser eternamente esse adolescente que não assume muitas responsabilidades e vai criando toda sorte de desconfortos no mundo. Espera, isso pode ser analisado à luz da imortalidade da alma. Jesus Cristo falava a esse respeito também, né? A questão do mancebo rico. Vai e vende tudo o que tens e segue-me. Ele não está dizendo para o mancebo rico se desfazer de todos os bens materiais e se tornar mais um pé rapado. Nós não precisamos de mais um pedinte no mundo, mas se desprenda das coisas, amadureça. Não dê tanto valor assim a coisas que têm um valor efêmero, né? Escolha a melhor parte. E aí nós começamos a complicar a nossa vida muito, quando, em realidade, nós nos deixamos envolver hipnoticamente pelas questões do mercado, né? Nós temos que observar o que realmente é significativo para nós e nós simplificarmos a nossa vida. Nós estamos com a participação de uma querida do meu coração, que é a Fernanda Lopes Rego Soares, aqui do Rio de Janeiro. Um beijo, Fernanda. Ela diz assim, o programa está maravilhoso. Devemos pedir lucidez para identificar nossas dificuldades mais íntimas, nos esforçando em transformá-las em virtudes. Gera trabalho, esforço e perseverança, pois ninguém acorda virtuoso da noite para o dia. E desafio diário é o desafio diário. Muita paz para todos e as minhas saudades. Muitas saudades, Fernandinha, obrigada pela sua participação. E nós temos uma pergunta da Gessi. A Gessi, aqui de Cosmos, aqui no Rio de Janeiro. A pergunta é a seguinte: outras religiões afirmam que a salvação não vem pelas obras, que é um dom de Deus. Como a doutrina espírita compreende esse assunto? Beijos a todos. Um beijo, minha querida, no seu coração. Gessi, né? Gessi, eu vou te responder citando uma mensagem do livro Nas Pegadas do Mestre, do Vinícius. Eu gosto muito desse livro. Tem uma mensagem lá intitulada Salvar e Educar. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Alguém duvida disso? Jesus Cristo veio para nos salvar. Mas salvar, como coloca muito bem o Vinícius, é educar. Então, Jesus Cristo é o grande educador, tanto que o único título que cabe a ele é o mestre, mestre com M maiúsculo. Por quê? Porque ele veio mostrar que nós salvaremos a nós mesmos através dessa autoeducação, do conhecermos a nós mesmos e indo nos educando. E essa autoeducação não tem aplausos, né? Exatamente. Porque se você colocar a tua felicidade no aplauso e no reconhecimento do outro, você não caminha. Muitas vezes, até para você andar no caminho que você consegue perceber que é o correto, você vai ter muitas críticas, não é mesmo, Marcelo? Exatamente. Salvar e educar. Muito você bom. vai conhecendo os ensinamentos cristãos, no nosso caso aqui, você vai estudando a filosofia trazida por Jesus Cristo à luz da doutrina espírita e vai se conhecendo e vai se educando
e vai se salvando. Não é da noite para o dia. Tem uma mensagem no livro Momentos de Meditação, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido médium baiano Divaldo Pereira Franco. É uma mensagem chamada Ego e Eu. E Joana de Ângeles fala que a batalha mais difícil de ser travada ocorre no nosso mundo íntimo. Ninguém vê essa batalha, ninguém aplaude, ninguém censura. A vitória ou a derrota é nossa. É a batalha do ego contra o nosso eu. O ego é o egoísta, é o que quer o aplauso, é o que quer a evidência, é o que quer tudo para si. O eu é a capacidade que nós temos de nos desdobrarmos, de nos doarmos, de sermos melhores do que somos. Ninguém vê essa batalha. É essa batalha que nós estamos travando, há muito e muito tempo. Eu não estou me referindo a 10, a 20 anos, não. Eu estou me referindo às N encarnações pelas quais nós já passamos e estamos nessa batalha há muito tempo. Nós estamos nos educando, nós estamos nos salvando através da educação, conforme ressalta muito bem Vinícius. E Marcelo e Gessi, eu me lembro agora que Jesus nos falou, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não basta apenas você se dizer de uma religião ou acreditar que é um dom de Deus tão somente, mas é preciso que você se integre a esse concerto cósmico das leis divinas, agindo no bem. Exatamente, essa é a grande proposta, né? Essa proposta maravilhosa. Mas continue nos falando das inquietações do espírita. Pois é, eu vou ressaltar um capítulo que tem nesse livro, que é o primeiro capítulo, e tem muita gente mexendo comigo, brincando comigo por causa desse primeiro capítulo, que é intitulado o seguinte: Perfume ou Detergente? Olha só. Um amigo meu, quando pegou o livro, falou: o que o Marcelo está querendo? Isso é título para capítulo de livro espírita, Perfume ou Detergente? Aí... é o seguinte, eu faço a seguinte comparação, que no supermercado você pega o detergente, os detergentes estão lá, né? Você joga no carrinho do supermercado, chega em casa, guarda na prateleira da área de serviço ou na parte de baixo da pia da cozinha, e aqueles produtos são utilizados para a limpeza diária e depois voltam humildes para o fundo das prateleiras. O perfume não. O perfume requer um lugar de destaque, na penteadeira, no toucador, na bancada da pia do banheiro e tudo mais, e o perfume custa caro, o detergente não. Mas em termos de limpeza pesada, o detergente ganha de lavada, literalmente, do perfume. Aí eu pergunto, que tipo de espírito é você, perfume ou detergente? Porque eu já notei, atualmente não tanto, graças a Deus, que existem aquelas pessoas dentro do centro espírita que são pessoas perfume, que chegam muito bem vestidas, muito perfumadas, que acham tudo lindo, maravilhoso, que se encantam com a doutrina, que abraçam e beijam, e chega um expositor famoso para fazer uma palestra, elas vão se acercam no expositor depois que a palestra acaba, e ficam encantadas, e alugam o expositor por 30, 40 minutos, e ficam ali, enlevadas com a grandiosidade da mensagem espírita, mas essas pessoas não lavam um copo, não botam uma cadeira no lugar, não ajudam a arrumar uma mesa. Se você chama essa pessoa para distribuir mensagem, para aplicar passe, para distribuir uma água fluidificada depois do passe, elas sempre se recusam. Se você chama essa pessoa para aplicar um estudo, para participar de um treinamento para expositor espírita, ou seja, seja uma tarefa mais simples ou mais complexa, elas sempre declinam. Elas só estão ali para enfeitar, para espirrar um cheirinho de alfazema aqui, um cheirinho de almíscara acolá, mas pegar no batente dentro do centro espírita, elas não se apresentam nunca. Elas não fazem isso por mal, mas elas não perceberam ainda que o grande barato do movimento espírita é você arregaçar as mangas e não ficar apenas encantado e não trabalhar. É o grande em prol prazer, do próximo, é o grande prazer, exatamente. Então, aí eu pergunto, muito que tipo de espírito é você? Perfume ou detergente? Muito criativo, aí muita gente Marcelo. já me falou, olha, eu sou água, tá? Eu sou neutro, mas eu estou sempre pronto para ajudar. Aí um já falou, olha, eu sou sabonete, tá?
Eu limpo uma coisinha ou outra, mas ainda não cheguei ao nível do detergente. As pessoas estão brincando muito comigo por causa disso. É isso aí. Gente, nós temos uma participação da Severina Gonçalves de Oliveira, de Coelho da Rocha. Um beijo, Severina. Ela diz assim: escuto todos os dias a rádio e mando um grande abraço para todos. Ela diz que adora o programa, está sempre conosco. Obrigada, minha querida. Um beijo no seu coração. Mas essas questões são provindas da sua observação bastante arguta e importante para nós, porque muitas vezes nós não nos damos conta que tememos o comprometimento, tememos realizar alguma coisa. Às vezes isso tem a ver com uma baixa autoestima, né? A pessoa acredita que não, eu não vou pegar isso não, porque eu não vou dar conta. Não, eu não quero isso não, porque eu não sei fazer. Isso daí a gente tem que começar a pensar. Não, eu tenho que arregaçar as minhas mangas e me envolver em algum serviço, pelo menos uma vez na semana, alguma atividade voluntária nós precisamos, porque isso renova as nossas estruturas mentais e físicas. Já está comprovado que 1 hora de serviço voluntário, pelo menos na semana, ativa elementos bioquímicos que nos ajudam a viver a cada dia mais saudavelmente e mais feliz. Vamos lá, Marcelo, quais são as outras inquietudes? Me empresta o livro aqui, porque é tanta coisa que às vezes eu esqueço. Deixa eu dar uma olhada no índice aqui, porque eu queria que você me dissesse como nós vamos trabalhar a inquietude para que ela chegue em uma proposta ativa no bem. Como é que nós vamos ajudar? O que alguém que já se reconheceu neste momento um perfume, o que ela precisa fazer para chegar a ser um detergente? Eu acho que, conforme você colocou muito bem, ela tem que se engajar. Ela tem que descobrir que tarefa dentro do centro espírita cala mais fundo ao coração dela. Não precisa ser um expositor, não precisa aplicar passe, mas ajuda a distribuir água, fica na porta distribuindo mensagens, porque muitas das vezes acontece o seguinte: as pessoas querem porque querem ir para a reunião mediúnica, como se a reunião mediúnica fosse o suprassumo do centro espírita. É uma tarefa como outra qualquer. Quem tem pendor, quem tem vocação, quem tem sensibilidade para essa tarefa, que a execute. Eu, por exemplo, não estou na reunião mediúnica porque, eu confesso, eu sou uma pedra. Tá? Eu não ouço, eu não incorporo, eu não vejo. Tá? Então, e eu não me sinto gabaritado para doutrinar espírito obsessor. Não me sinto, então, mas eu gosto de escrever, eu faço teatro espírita, eu tenho facilidade de falar em público. Eu sempre que posso ajudo na tarefa do passe, eu já evangelizei mocidade, eu cuido da divulgação, cada um se situa melhor onde acha, né? É isso mesmo, porque cada um de nós tem a sua vocação própria, nós precisamos nos observar o que eu gosto de fazer. E olha, gente, há uma questão muito séria, às vezes a pessoa é tímida, ela tem receio de falar, mas às vezes essa timidez traz um pouco de orgulho, aquela pessoa que não quer se expor porque não quer que os outros a vejam errando. Então nós temos que nos considerar todos iguais, filhos de Deus, e cada um com as suas vocações. Vamos ver aquilo que nós podemos doar, não é? Você quer ver uma coisa? Há pouco tempo lá na UMEP aconteceu o seguinte: eu vou me citar como exemplo, mas eu não sou exemplo para ninguém, tá? Eu sou um ser humano com altos e baixos como qualquer um. Aconteceu o seguinte: tem uma cantina lá na UMEP. Então eu cheguei para terça-feira, porque eu estou fazendo o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Eu cheguei na terça-feira, ficam sempre 2 pessoas na cantina da UMEP, o Márcio e a Dona Enir. Só que o Márcio aquele dia não pôde ir, a Dona Enir estava sozinha. E as pessoas chegando para lanchar, querendo bolo, querendo brioche, querendo coxinha, suco, refrigerante. E ela sozinha lá, ela é uma senhora de 80 anos já. Eu passei por baixo do balcão e fui ajudar na cantina. Gente, o EAD pode esperar, eu não posso deixar a Dona Enira aqui sozinha. E fui ajudar lá na cantina. Então, muitas das vezes, as pessoas que atuam na livraria, na biblioteca, na cantina, precisam de ajuda. E olha, são tarefas importantíssimas, que trazem energias que revigoram o nosso corpo físico, a nossa mente. Então, a gente às vezes acha que tarefas são aquelas que aparecem. Exatamente, não. Muito pelo contrário, aquelas tarefas que dão a base, a sustentabilidade às demais atividades são importantíssimas e nos garantem uma paz,
uma energia fantástica, Exatamente. né, Marcelo? Pega uma coisinha assim, ajuda a manter um cômodo limpo, porque a gente vê a casa espírita limpa, varrida, vidraças lavadas, a luz acesa. Tem sempre alguém por trás dessas tarefas e a gente não se dá conta. São os detergentes que mantêm tudo limpo, organizado, pago em dia. Isso não cai do céu, a gente não sabe de isso vem. E é de onde isso importante vem. nós nos preocuparmos, buscarmos os coordenadores, perguntarmos o que eu posso, em que eu posso ajudar. Isso é tão importante. Nós temos uma participação do Davi Rabelo, do bairro de Petrópolis. Ô, Davi! Oi, Davi! Ô, coisa boa! Um beijo no seu coração, meu querido. Ele diz assim, um beijo para Yasmin e para o Marcelo. Estou muito feliz com a edição desse primeiro livro, de muitos que com certeza virão. E eu não tenho dúvidas, Davi, que virão muitos livros, porque esse livro está uma delícia, mas apesar do jeito leve, o nosso companheiro analisa com profundidade questões importantíssimas no nosso dia a dia. Nos fale de alguma outra questão. Eu tenho um capítulo aqui, saiu até na RI, Revista Internacional de Espiritismo, e eu recebi um retorno bastante positivo, um capítulo intitulado A Omissão dos Bons. A pergunta preferida de O Livro dos Espíritos, a minha pergunta preferida, porque todo mundo tem uma pergunta preferida no Livro dos Espíritos. A minha é a seguinte, é a questão 932. Kardec pergunta, por que o mal tão frequentemente prospera na nossa sociedade? Resposta, por omissão dos bons. Os bons são intrigantes e audaciosos. Os maus são... Perdão, eu troquei. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, preponderarão. Aí eu conto algumas histórias, entre elas uma que me foi passada pelo médium em tribuno baiano, Divaldo Pereira Franco. Certa vez eu estava em Brasília, a trabalho, e o Divaldo estava fazendo um seminário que durou 2 dias, na tarde de sábado e na tarde de domingo, e no domingo de manhã teve um bate-papo dele com o pessoal dos centros espíritas do Distrito Federal, e eu fui convidado para ir. Em determinado momento ele falou dessa questão de nós não confundirmos falta de energia com bondade. Então ele contou o seguinte episódio que eu transcrevo no livro. Ele estava na fila do aeroporto, na fila do check-in, para embarcar de volta para Salvador, onde ele mora. A fila estava grande, muita gente voltando para casa. Quando chegou um sujeito com um carrinho de bagagem, furou a fila e entrou na frente dele. Aí muita gente fala, não, deixa para lá, eu sou espírita, eu sou bonzinho, deixa para lá. Não deixa, não. Não confundam falta de energia com bondade. O que o Divaldo fez? Bateu no ombro do sujeito e falou, o senhor furou a fila. Mas eu estou com pressa. Divaldo retrucou, as outras pessoas também foi por isso que elas chegaram antes do senhor. Qual é o seu destino? Salvador, o meu também, por favor, para o fim da fila. E o sujeito foi. A gente não pode deixar essas coisas passarem. Não confundam falta de energia com bondade. Não confundam bondade com covardia moral. Não confundam ser pacífico com ser passivo, com ser bobo com ser omisso. Aí muita gente fala, aí muito espírita desavisado fala, mas é Divaldo pode. Aí eu não posso por quê? Você não pode por quê? Divaldo é um cidadão como qualquer um de nós, é um espírito reencarnado em aprendizagem como qualquer um de nós, é que ele já tem autoridade moral. Se for assim, Jesus Cristo não é o modelo e guia. Se você joga o modelo muito lá para cima, você não vai alcançar o modelo nunca. É um modelo acessível que nós temos que seguir. Ele não expulsou os mercadores do templo, não acredito que ele tenha quebrado tudo, mas creio eu que ele falou com autoridade moral para que aquelas pessoas saíssem dali. Mas como havia muitos animais à venda também, os animais devem ter sido soltos, alguma coisa assim, e alguma barraca ou outra foi derrubada. E ficou com aquela impressão de que ele expulsou as pessoas. Ou ele próprio derrubou. O pessoal da produção está avisando que acabou o nosso tempo. Pena. Já? Marcelo, já Rápido. acabou, como passa rápido, olha. Mas eu quero agradecer a você por todo o carinho. Eu por que esse agradeço, material, foi muito bom. Muito bom estar com você. Quando do lançamento do próximo livro eu volto. Não, você vai voltar antes, com tá, certeza, deixa se comigo. Deus quiser. Já está no forno segunda, não vou falar nada ainda, mas já está no forno. Enquanto Que isso, coisa boa.
Adquiram Inquietações de um Espírito, à venda nas boas livrarias do ramo, tá? É pela editora SEAC de Bauru, interior de São Paulo, a mesma editora que publica os livros do Richard Simonetti. Eles gostaram de mim, graças a Deus. Que coisa boa! E todos nós vamos amar. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Obrigado. Este mês, o lançamento do Clube de Arte é o livro Albert Schweitzer, Uma Vida Chamada Amor. A escritora Brunilde Mendes do Espírito Santo organizou esta bela obra, apresentando com detalhes a vida desse trabalhador do Cristo, que nos estimula a vivência do amor em sua mais elevada expressão. A reverência pela vida foi a sustentação de seus pensamentos, atos e de seu ideal. Vale a pena conferir. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Você não pode perder a promoção deste mês do Clube de Arte. O DVD Allan Kardec, o surgimento do Espiritismo, mais o CD Lei de Causa e Efeito com o Dr. Jorge Andréa, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.